Galera, que sequência louca essa semana, hein? Depois do SBS do volume 110 e uma sessão de 10 perguntas a Eiichiro Oda, uma nova leva de Vivid Cards foi lançada e com ela, informações sobre diversos personagens foram reveladas. A relação entre Sakazuki e Hibari se tornou quase um spoiler. Tivemos uma menção muito curiosa à recompensa de Kuzan. O Haki do Rei do Garp foi confirmado e tivemos revelada sua justiça, que cara, faz muito sentido. A alcunha do Kobe, valores por Gruz e Kujaku, informações sobre todos os Vegapunk, curiosidades sobre os Serafins, linha do tempo do Barba Negra, seu local de origem misterioso revelado, fruto da astúcia sendo finalmente mostrada para nós, nova recompensa do Exército Revolucionário e, claro, algo relacionado a Nika e Bartolomeu Kuma. Vamos falar disso e muito mais. Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Lipe e hoje vou trazer pra vocês mais um Big News numa sequência de 3, tá? Essa semana não tivemos capítulo, mas tivemos várias informações interessantes sobre o universo de Eiichiro Oda. Eu acho que é a primeira vez na história desse canal que a gente tem 3 vídeos de Big News seguidos, tá? Sem que tenha uma teoria no meio, uma análise de episódio, uma análise de capítulo, enfim, cara, é isso, vamos direto para as notícias, mas não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, e é isso, vamos direto para as informações desses Vivid Cards. Vamos começar falando de um dos mais importantes Vivid Cards, os dos Piratas dos Germes, mentira, vamos começar direto com Monkey D. Garp. As novas informações que temos sobre o personagem são as seguintes: seu animal espiritual é um São Bernardo, sua origem é a mesma de Dragon, o reino de Goa na Ilha do Amanhecer no East Blue. O nome de sua justiça é A Minha Justiça, o que, para ser sincero, casa perfeitamente com o personagem, que mesmo dentro da marinha, costuma não responder a ordens e agir à sua maneira. Eu achei que seria algo como justiça heróica ou até justiça livre, acho que combina muito com o personagem, mas a minha justiça traz um quê também ali do ego, né, de eu vou fazer as coisas do meu jeito e tá tudo certo, então casa muito bem com esse herói lendário. E por fim, temos revelado os seus tipos de Haki: armamento, observação e o Haki do Rei. Isso não é grande surpresa porque as próprias páginas do mangá já deixavam isso evidente. A presença da onomatopeia Biribiri ou da onomatopeia Baribari com alguém parecendo usar o Haki do Rei é um excelente indicativo de que sim, de fato o Haki do Rei está sendo usado. Quando Shanks entra no navio do Barba Branca, quando Luffy utiliza a habilidade em Amazon Lily, assim como também na Ilha dos Tritões, o próprio Rayleigh no leilão dos escravos, o Zoro no combate contra o King, Gold Roger e Barba Branca trocando golpes, o próprio punho de Garp em Hachinosu, todos esses momentos de Haki do Rei, a presença do Biribiri ou Baribari parece estar lá como indicativo de que a habilidade está sendo usada. Então da próxima vez que a gente tiver essa dúvida em relação a estar ou não usando o Haoshoku Haki, vale dar uma conferida e uma procurada no Biribiri ou no Baribari. Enfim, normal, um homem que figura no patamar de Gold Roger, Edward Newgate e Sengoku precisa ser agraciado com uma habilidade dessa para estar em pé de igualdade com as maiores lendas desse mundo e ser uma delas. Eu sempre gostei muito da ideia do Garp ter só o Haki do armamento mega hiper poderoso, mas de fato o Haki do Rei é algo que coroa as pessoas desse mundo num patamar acima de todos. E é isso, os outros Vivid Cards interessantes de marinheiros são os seguintes. No de Kobe, temos revelado seu local de origem no East Blue, o reino Satsuru-zo, que literalmente significa vamos pescar, exatamente a razão pela qual o Kobe foi ao mar pela primeira vez. E para fechar, temos sua mais nova alcunha, o Herói dos Marinheiros. Parece ser uma evolução de jovem herói, provavelmente conferida a ele após os eventos de Hachinosu, ao salvar, além de muitos escravos, quase todos os marinheiros presentes na região. Em relação a Kujaku, temos um detalhe interessante. Além da confirmação do uso do Haki do armamento e da observação, sua recompensa da Cross Guild é revelada em 500 milhões de berries. Como contra-almirante, ela deveria custar 3 estrelas, o equivalente a 300 milhões. Mas assim como Garp e Kobe, ela parece se enquadrar numa categoria de marinheiro especial, assim como o Prince Gruz. O valor por sua cabeça também é de 500 milhões, mesmo como contra-almirante. Sua comida favorita é batata chips, provavelmente batata Pringles, visto que o seu nome é um trocadilho com essa batata. Prince Gruz Pringles, que é basicamente Pringles falado em japonês.
Oda Gêmeo não tem como. Outro detalhe sobre ele é que sua fruta originalmente seria a Shuku Shuku no Mi, a fruta do corte. E ainda bem que Oda optou pela Gunil Gunil no Mi, que parece muito mais interessante. Sobre os almirantes, Kizaru, Ryokugyu e Fujitora, não temos nada muito importante, mas o destaque se dá para o Sakazuki, que apesar de não ter um Vivre Card dedicado a si nessa leva, aparece supostamente como destaque no Vivre Card de um membro da SWORD. Hibari, a jovem marinheira apaixonada pelo Kobe, tem duas informações importantíssimas reveladas sobre ela. A primeira é que seu tipo sanguíneo é F, e a segunda é que sua origem é no North Blue. Esse é exatamente o mesmo tipo sanguíneo de Sakazuki e o mesmo mar de origem dele. Além disso, Hibari e o atual almirante de frota são os únicos personagens em todo o universo de One Piece que falam com o dialeto de Hiroshima, um forte indício de que possuem alguma relação. Então, a ideia deles serem pai e filha cresce muito com essas novidades. E eu acho que ela ser apaixonada pelo Kobe também diz muita coisa e fortalece a ideia de relação entre os dois. Na minha cabeça, o meu headcanon é o seguinte: a Hibari se apaixonou pelo Kobe porque ele foi o único marinheiro que teve coragem de encarar a ira de seu pai, colocando sua vida em risco por seus valores e convicções. Esse não é o genro que o Sakazuki quer, mas é o genro que a Hibari quer dar. Mas a verdade é que ele vai se tornar o genro de Morgan Mão de Machado, se é que você me entende. Vegapunk. Nesses Vivre Cards também tivemos uma sessão completa dedicada ao Vegapunk, então vamos para as informações mais interessantes sobre todos eles. A primeira é a linha do tempo do personagem. 39 anos atrás, ele é convocado como um dos cientistas fundadores dos MEDS, o Laboratório da Paz. 36 anos atrás, sua descoberta do fator de linhagem é publicada no World Economic Journal, o jornal do Morgan's Big News. 26 anos atrás, ele é preso pelo governo mundial, que reconhece sua pesquisa como perigosa, e o MEDS é comprado. 4 anos atrás, Punk e Hazard se envolvem em uma grande explosão e Vegapunk muda seu laboratório para Egghead. 3 anos atrás, corta sua cabeça e cria a Punk Records. 2 anos atrás, cria clones de si mesmo, dando luz aos 6 satélites. 0 ano atrás, iniciou uma transmissão mundial depois que Kizaru fez sofrer uma parada cardíaca. Sobre seus clones temos algumas informações, mas a grande maioria não é nada além de comida favorita, tipo sanguíneo que todos são S igual ao do Vegapunk, local de origem que todos são Egghead e idade que todos têm 2 anos, mas de aparência varia um pouco, né? Lilith com 24, Shaka com 30, Edson com 18, Atlas com 16 e York também com 16. O mais legal aqui com certeza são os sketches dos personagens. Shaka é como Oda pensou desde o início, assim como a Lilith, que não teve seu design alterado. Já no Edson podemos ver algumas diferentes opções para sua aparência, e o mesmo se repete com Pitágoras, com um pouco menos opções. Essa aqui, mano, esse ovinho aí de longe é a minha favorita, coisa maravilhosa. Atlas também estava bem legal nesses dois outros designs, mas o mais semelhante ao Astro Boy com certeza foi a escolha certa. Já a York, mano, é a mais pura sacanagem. Ela seria literalmente um sapão absurdo, pô, a carinha aí de traidor. Aproveitando o cenário de Egghead, temos algumas informações sobre os membros da CP0. Lute é conhecido como a arma de massacre, e seu trabalho, caso não fosse um agente secreto, seria alimentador de pombos. Temos que sua origem é na ilha Guanhao, que é uma região no Paradise onde o governo mundial organizou um campo de treinamento para os futuros agentes da Cypher Pool. A gente tem isso aparecendo em história de capa. Aqui a gente também tem alguns rascunhos para o seu design despertado. Ah, e também tem informações do Hattori. Ele tem 20 anos, nasceu dia 10 de agosto, é homem e tem 25 centímetros. Entenda como quiser. O detalhe muito importante de mencionar é que ele, cara, ostenta uma máscara que só os agentes de elite, os mais fortes da CP0, podem utilizar. Então, pombo nível rei dos piratas é real. E assim, vocês sabiam que a vida média de um pombo é de 6 anos? Cara, olha que interessante, um dia eu falei isso num vídeo, tá? Eu recebi uma aula histórica de um cara que tem um criadouro de pombos. Mano, foi uma masterclass, tá? De pombo. Eu entendi tudo, eu virei especialista de pombo porque o cara sabia muito de pombo. E ele falou que a estimativa de um pombo de rua, né, que vive aí nas ruas, é de 6 anos realmente, mas que os em cativeiro vivem até 30
anos. Então imagina um Hattori que é bem cuidado, recebe o carinho ali do Rob Lute diariamente. Esse cara vai viver até os 40, 45, vai viver muito, né? Enfim, aquele dia que esse cara fez esse comentário sobre pombo, mano, eu aprendi muito sobre pombo, cara. Achei maneiríssimo, papo reto. E para finalizar os membros da CP0, temos Astúcia com informações interessantes. Sua origem é o barco laboratório dos Mads, onde foi clonada pelo Vegapunk. Mas a informação mais interessante de todas é que ela possui a Bato no Mi, a fruta do morcego. Muito se especulou sobre a fruta do morcego, a Akuma no Mi da Sucubus, mas Oda optou pelo mais simples. Mas a pergunta continua. Essa habilidade é herdada da Miss Bakenran-Stussy original ou o clone dela comeu uma fruta? Oda pensou inclusive em dar outras Akuma no Mi pra ela, tal como o que parece ser uma garça, aí sei lá o que é isso, a do Panda Jesus Amado, e essa aqui que, bom, me lembrou a Pitou de Hunter x Hunter e a Yoruichi de Bleach, então para os corações ficarem abrandados, mais calmos, eu acho que foi bom o Oda optar pela do morcego, porque se fosse a do gato eu acho que, né? Temos também informações sobre todos os serafins, mas é tudo basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V do que já temos de seus Chichibukais originais. O detalhe interessante sobre todos é que eles têm apenas 2 anos, mas seu físico aparenta 8, ressaltando a velocidade de crescimento deles que já havia sido mencionada. Outro detalhe é que eles são enormes por possuírem gigantificação e já ultrapassaram em altura todos os seus originais, menos o S-Bear, né, que ainda é um pouco mais baixo que o Kuma, que é gigantesco sendo um bucaneiro. Isso, cara, é absolutamente assustador, porque eles têm mais de 2 metros tendo 8 anos e o S-Bear já tem quase 7. Essas criaturas adultas vão ser uma insanidade sem precedentes. Ah, quase que eu me esqueço do ponto mais legal de todos. A bebida favorita do Mihawk é vinho tinto, mas a do S-Hawk é suco de uva. Uma alteração inteligente e sagaz, porque o Serafim é menor de idade. Beber álcool ele não pode, mas ser uma arma de massacre em massa destrutiva tá liberado. Sobre Barba Negra temos 2 novas informações. A primeira é que a flor que ele representa é o lírio aranha vermelho. Exatamente, cara. Aquela flor que você sempre vê em ending de anime e nunca se perguntou o que diabos ela significa. E na verdade, ela é o símbolo da morte no Japão, o que faz muito sentido com Marshall Dietrich. Por fim, temos revelado seu local de origem, o Porto da Sombra na Grand Line. O nome parece ter uma conexão muito forte com os poderes das trevas que hoje Tite possui, e esse é provavelmente o local onde o vemos sendo recrutado por Barba Branca. Então temos uma pequena timeline recente do personagem. 1 ano atrás, derrota os remanescentes dos Piratas do Barba Branca na Guerra do Acerto de Contas, ou da Revanche. Após isso, foi reconhecido como um Yonkou. Cerca de 1 ano atrás, após a Guerra da Revanche, conhece Kuzan no Novo Mundo e o convence a se juntar à sua tripulação. Em algum lugar entre 1 ano e a atualidade, assume o controle da Ilha Pirata Hachinosu após derrotar o Choco no incidente de Rockport. E falando nos piratas do Barba Negra, vamos falar de Kuzan. A maioria das informações sobre ele nós já conhecíamos, mas o importante está aqui. É dito que sua recompensa ainda está sob discussão na marinha. E sinceramente, se a Cross Guild paga 3 bilhões de berries para cada almirante, nada mais justo do que a marinha cobrir esse valor e até dar uma aumentada na recompensa desse homem, do ex-almirante Aokiji. Meu palpite seria 3 bilhões e 93 milhões de berries. Só para ficar um pouco acima dos almirantes atuais e para fazer o Goroase com seu nome, sendo Ku igual a 9 e Zan igual a 3. Mas a verdade é que esse homem é tão insano, tão perigoso e poderoso que eu não duvido que o Oda lance um absurdo 3 bilhões e 930 milhões de berries, ficando muito próximo ao seu atual capitão. Eu acho que o Oda vai optar por esse Goroase e vai ser alguma dessas 2 recompensas. Mas continua sendo meio esquisito a gente ter confirmado que mesmo após 1 ano de abandonar a marinha e ter se juntado aos piratas do Barba Negra quando ele já era um Yonkou, o Kuzan ainda tá tendo o valor de sua recompensa analisado. Será que tem uma tramóia aí no meio? Será que tá rolando aí? O que tá acontecendo? Para fechar, vamos falar de mais 3 figuras muito relevantes pro arco de Egghead, começando com Sentomaru.
Ele tem 34 anos, seu local de nascimento é o Monte Kintoki na Grand Line, e sua recompensa na Cross Guild é de 500 milhões de berries, o que também o coloca na categoria de marinheiros famosos especiais. Também somos apresentados algumas informações sobre o lendário e querido por todos Bartolomeu Kuma, mas a mais destacável é que de um de seus hobbies é fantasiar e imaginar. Aqui é usado o mesmo termo que o Oda usou anteriormente para falar da habilidade do Luffy de criar coisas tão loucas na quinta marcha ser a porta de entrada para a fantasia de Nika. É através dela que ele consegue criar um balde de tinta, um capacete, um baseball bat e tudo mais, uma loucura. E para fechar as informações mais importantes com chave de ouro, vamos falar da Jeanne. Sua origem é o Reino Porco na Grand Line. Ela morreu com 39 anos, tinha 1,74 m de altura e sua comida favorita, como já dava pra ver aí ó, desde pequenininha, era carne no osso. Seu aniversário foi agora há pouco, dia 21 de outubro, e também temos revelado a sua recompensa, 190 milhões de berries, na época em que ela era comandante do Exército Leste dos Revolucionários. E se você parar para pensar que o Exército Revolucionário só se tornou realmente expressivo há mais ou menos 6 anos dentro da história atual, essa recompensa dela, cara, há 12 anos, era realmente alta. E para concluir os Vivricard, a gente tem algumas informações não relevantes sobre alguns personagens aleatórios de Wano e alguns aleatórios também aí arqueólogos de Ohara. Mas o destaque fica pro nome do filho do Mr. Nine com a Miss Monday, que se chama Nandei e significa que dia é hoje. Isso em japonês, né? Eu aproveito para te perguntar que dia é hoje. Pra mim é sabadão, tá? Que é o dia que esse vídeo vai ser postado. E será que você tá assistindo esse vídeo nesse dia? Será que você tá assistindo ele meses depois, anos no futuro? Deixa aí nos comentários, seu viajante no tempo. E muito obrigado por acompanhar o vídeo até agora. Meus queridos, esse foi o vídeo, eu espero que você de verdade tenha gostado, tá? Muitas informações de Vivricard e várias são aquela coisinha, a comida favorita do Leopoldo de Ohara, é frango frito com banana, né? Enfim, divertido, coisas maneiras, dá pra especular por cima, recompensa, especulação em cima de recompensa, Garp com o Haki do Rei, Baribari, Biribiri, muita coisa maneira e eu espero do fundo do meu coração, tá? Que você tenha gostado. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo que eu acredito que não vai ser um Big News, tá? Mas quem sabe aí esse final de semana não rola alguma coisa especial e pimba, notícias bombásticas pra segunda-feira. Vamos ver. É isso, galera. Tamo junto demais e valeu!